Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a Cyrela, uma das principais incorporadoras do Brasil. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscrever em nosso canal. Então, em relação à empresa, ela foi fundada em 1962 em São Paulo, trabalhando primeiramente exclusivamente como incorporadora, e a partir de 1981 a empresa começou a construir os seus próprios empreendimentos. Veio abrir capital em 2005 e a partir daí entrou em um processo de expansão, tendo incorporado a Goldstein em 2009 e teve o início da incorporação da Andrade Mendonça em 2011. Ela atua então com incorporação, compra e venda de imóveis prontos e em construção, e tem unidades de alto padrão sob a marca Cyrela, também atua no segmento médio com a marca Living e atua com baixa renda dentro do Minha Casa Minha Vida com a Vivaz, e também possui algumas joint ventures atuando nos três segmentos. Então, pontos positivos: o primeiro é a diversificação da fonte de receitas, aqui então se tratando de uma incorporadora que não está focada somente em um segmento. Em 2018, mais ou menos ali 45% da receita foi oferida com alto padrão. Ela veio a aumentar a sua atuação agora no segmento de baixa renda, aumentando a proporção de 29% para 40% entre 2017 e 2018. Então não deixa de ser um ponto importante, até porque com essa diversificação na fonte de receitas, ela acaba diminuindo os riscos o que estaria exposta caso estivesse concentrada somente em um segmento. Ela tem uma concentração geográfica no Rio de Janeiro e também em São Paulo, e tem uma atuação maior no sul do Brasil do que no Nordeste, mas não deixa de ser importante essa questão da diversificação em relação aos segmentos no que diz respeito à renda. Pontos positivos: segundo, agora a atuação da compra do terreno até a venda aqui, no que diz respeito a uma estrutura verticalizada, né? A empresa então atua desde a compra do terreno até a venda das unidades, inclusive com atuação no pós-venda. Ela analisa os projetos com comissão interna, tem seus próprios engenheiros, e na parte de venda ela possui a sua própria imobiliária, né? Sua própria corretora, que se chama Seller, embora ela também utilize corretores independentes, mas não deixa de ser importante essa questão de ter uma estrutura integrada, até facilitando aqui o que diz respeito a planejamento de suas atividades. Queda na taxa de juros e a disponibilidade de crédito, aqui uma questão macroeconômica. A gente viu agora a Caixa Econômica Federal diminuindo a sua taxa mínima para financiamentos no segmento imobiliário, passando de 8,75% para 8,5% ao ano, tanto no sistema financeiro de habitação quanto no sistema financeiro imobiliário. A gente viu também recursos do Sistema Brasileiro de Pagamento de Poupança e Empréstimo crescer ao longo dos últimos anos, inclusive com uma variação positiva de 47% nos últimos 12 meses. E de uma forma geral a gente vê o mercado de crédito aumentando o número de concessões, aumentando o saldo das carteiras, aí diversos bancos aumentando o saldo de suas carteiras. Não deixa de ser um ponto positivo que ajuda a incrementar a demanda aqui, no caso, no setor de construção civil. O valor dos imóveis estão estabilizando depois de 3 anos de queda, embora o crescimento no valor dos imóveis seja nominal, a inflação ainda tem uma variação acima do crescimento do valor dos imóveis, mas não deixa de ser um ponto positivo, até porque o valor dos imóveis caiu bastante nos últimos anos. A situação continua adversa, continua difícil ainda, principalmente no Rio de Janeiro, onde a Cyrela tem uma grande proporção de estoques prontos, e não deixa de ser um ponto negativo que a gente vai comentar aqui mais à frente. Redução na alavancagem financeira. A empresa, embora tenha uma situação financeira conservadora para moderada, ela vem reduzindo a proporção de dívida líquida sobre o patrimônio líquido nos últimos anos. Inclusive, desde 2016, essa melhora ela é constante, chegando agora a uma proporção de 12%. Então, a dívida líquida da empresa corresponde a 12% do patrimônio líquido, que não deixa de ser uma estrutura adequada para o setor de construção civil. Ela tem hoje 2,1 bilhões de reais em dívida bruta, tem em caixa 1,4 bilhão e uma dívida líquida aí de 0,7, né, de mais ou menos 700 milhões,
o que não deixa de ser aqui uma situação financeira relativamente confortável. Pontos negativos, grande proporção de estoques no Rio de Janeiro, aqui no que diz respeito a estoque pronto. Então, do que a empresa tem de estoque pronto, mais de 38% está localizada no Rio de Janeiro, onde a empresa vem encontrando dificuldades para escoar esse estoque, para vender, e aqui não deixa de ser um ponto negativo. O segundo, segmento altamente cíclico, o setor de construção civil, ele depende de questões macroeconômicas e ele apresenta queda forte quando a economia se retrai, e inclusive agora a gente vem observando, até antecipando o momento de expansão da economia, a gente vem observando que as ações de empresas de construção civil vêm respondendo de forma positiva desde o início de 2019. Estoque de imóveis ainda elevado, nós temos aí um estoque de unidades residenciais em torno de 120 mil unidades, né? Isso aí corresponde a um número de vendas aí acima de um ano, né? Ou próximo de um ano. A gente viu nos últimos 12 meses o total vendido no Brasil foi em torno de 124 mil unidades, mas tivemos aí 108 mil lançamentos. Então, para reduzir esses estoques, nós temos que continuar observando o volume de vendas superando o de lançamentos, que é o que vem acontecendo nos últimos trimestres. Aqui alguns números da Cyrela. A empresa possui 2.500 funcionários, tanto na parte de obra quanto na parte administrativa, mais de 200 mil clientes, 3,4 bilhões em lançamentos por ano nos últimos anos, né? Isso aqui dados de 2018. A empresa já chegou a lançar 8 bilhões na época ali anterior à crise, mas nos últimos anos reduziu o número de lançamentos, até por isso conseguiu se enquadrar aí, conseguiu adequar as suas métricas de crédito. A empresa tem capacidade para lançar volume geral de vendas acima disso. Tem um estoque de 5 bilhões e um estoque pronto de 2,2 bilhões de reais. 45% da receita oferida foi através do segmento de alto padrão, mais ou menos ali 40% no segmento de baixa renda e 15% no segmento médio. O valor de mercado, então, da empresa, de acordo com o valor das ações negociadas no mercado secundário, 8,7 bilhões. Aqui, rapidinho, passar alguns slides em relação a algumas coisas que foram ditas. Aqui é a relação entre dívida líquida e patrimônio líquido. Como eu falei, desde 2016, essa relação vem caindo até chegar em 12%. A gente vê que a empresa tem uma grande proporção da sua dívida pro longo prazo, que é um ponto positivo, uma pequena parcela vencível no curto prazo. A gente também vê que a empresa tem mais ou menos ali 2/3 da dívida bruta, que é de 2,1 bilhões de reais, sendo coberta pelo caixa e disponibilidades, formando então uma dívida líquida de 700 milhões. Então, 2/3 da dívida é coberto pelo que a empresa tem de disponibilidades. Aqui só para mostrar a variação no preço de venda de acordo com as regiões do Brasil. A gente pode ver que em São Paulo agora com uma variação positiva de 2% e o Rio de Janeiro com uma situação adversa com uma queda de 2,2% no preço médio dos imóveis. É importante ressaltar que essa variação é uma variação do preço nominal. Se fôssemos considerar então a inflação acumulada em 12 meses de 3,32, nós temos uma perda real, inclusive em São Paulo, mas não deixa de ser importante mencionar que agora nós temos uma variação positiva no que diz respeito ao valor nominal, e 2017, 2018 nós tivemos uma variação negativa. Então aqui demonstrando um processo de recuperação gradual no valor dos imóveis. Aqui em relação à oferta, né, que diz respeito ao estoque, a gente pode ver que vem caindo desde a metade de 2017, chegando agora a 120 mil unidades. Nós temos uma variação negativa agora no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior de 6%, uma queda de 6%, e em 12 meses uma queda de 8,6%. Essa queda ela é constante, mais ou menos ali constante, com alguns repiques, mas chegando agora então a 120 mil unidades. Eu considero ainda um estoque bem elevado, mas ele tende a cair gradualmente conforme a economia for se recuperando. Aqui em relação aos estoques, como eu falei, grande proporção de estoques prontos então no Rio de Janeiro, embora a empresa tenha diminuído o seu montante, né, o seu volume total de estoques, aqui em torno de 11% na passagem do final de 2018 para agora, no primeiro trimestre, mas esse aqui é um ponto importante, os estoques no Rio de Janeiro.
Aqui a variação do valor das ações nos últimos 12 meses. Como eu falei, as ações de empresas do setor de construção civil vêm respondendo bem nos últimos 12 meses, principalmente agora no início de 2019. A gente pode ver que as ações da empresa têm aqui um retorno em torno de 110% em 12 meses, e o Ibovespa ali mais ou menos de 35%, então vencendo e bem a variação do Ibovespa nos últimos 12 meses. Aqui comentar rapidinho então em relação aos resultados da empresa. A empresa apresentou uma forte variação na receita líquida, com alguns destaques aqui. Também teve uma reversão aqui, reverteu o prejuízo para lucro em um ano, e alguns destaques então, um aumento de mais ou menos 26% no volume, no valor geral de vendas lançado, um aumento de mais ou menos 70% nas vendas líquidas, venda sobre oferta em 12 meses, que é a velocidade das vendas passou de 35,2% para 49,6%, é um dado bem importante. Maior reconhecimento de lançamentos contribuiu para o aumento da margem bruta, inclusive com aumento na receita, né? A contabilidade de construtoras é feita diferente de outras empresas, elas vão lançando como receita conforme os empreendimentos vão sendo construídos. Menor proporção de despesas administrativas devido à queda em indenizações, contribuiu também aqui, principalmente para o crescimento no lucro líquido, e o impacto negativo aqui, compensando parcialmente esses pontos positivos, de 16,5 milhões devido a contingências judiciais. Então, em relação à Cyrela, é isso, nós não temos recomendação no ativo, nós estamos focados apenas em uma ação no setor de construção civil, que essa empresa ela está totalmente concentrada no Minha Casa Minha Vida. Então, atualmente nós não temos nenhuma recomendação aqui nos ativos da Cyrela, tá certo? Então, só vamos falar aqui um pouco sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento. Temos o Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só. O Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Quem quiser conferir nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis. Lá embaixo vai ter uma abinha relatórios grátis. Você vai ter 3 opções. Clicando em alguma delas aqui, basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu telefone celular. Aqui também tem algumas caixinhas se você possui algum investimento, basta chegar lá embaixo e baixar relatório, tá certo? Então, em relação à Cyrela é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.